Meus queridos, hoje nós vamos conversar com um médico muito especial. É o Dr. Antônio Carlos Giroto Júnior, médico pediatra do Vera Cruz Hospital. Já já eu conto mais. Que prazer recebê-lo aqui, Dr. Antônio Carlos Giroto Júnior. Eu que agradeço, fico honrado pelo convite. Eu posso chamá-lo de Giroto? Pode ser? Chamar, pode. Doutor Giroto, por que você escolheu na sua especialidade a pediatria? Eu tive exemplo em casa, né? Meu pai é pediatra. Então Famoso pediatra. Desde pequeno eu acompanho a trajetória dele, desde pequenininho indo no consultório. E na faculdade, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha essa ideia de fazer pediatria, né? Eu tinha a ideia de fazer alguma especialidade clínica, passei pela clínica médica, cardiologia, pensei em fazer neuro, mas no internato, entre o quinto e o sexto ano, eu defini que eu queria fazer uma especialidade que fosse o mais ampla possível, e a pediatria ainda era uma especialidade que vê o paciente como um todo, né? No adulto ainda hoje já está bem segmentado, várias subespecialidades, né? Cada um vê uma partezinha do paciente. Na pediatria não, na pediatria a gente vê o paciente como um todo, apesar de hoje já ter as subespecialidades, mas na prática geral do pediatra ele tem que entender bastante de clínica médica e ver o paciente de forma global. Acho que esse foi o ponto decisivo para eu optar pela pediatria. Você também fez especialização em terapia intensiva pediátrica. Na Unicamp? Na Unicamp. Então eu fiz faculdade em Santa Catarina, eu nasci em Campinas, né? Moro em Indaiatuba desde praticamente quando eu nasci. Mas fui fazer faculdade no Sul e quando eu voltei, acabei a faculdade, eu optei por vir para Campinas. Então eu fiz pediatria, depois eu fiz terapia intensiva pediátrica na Unicamp. Campinas agradece. É. Doutor Giroto, para uma mãe de primeira viagem, que conselho você daria? Acho que um ponto importante é se preparar, né? Hoje tem bastante informação que as mães conseguem ter. É possível fazer uma consulta pediátrica pré-natal, então com o pediatra ele faz uma revisão geral de como vai ser o final ali da gestação, o dia do parto, o que a mãe tem que se preocupar. Acho que então o mais importante é se preparar. Uhum. O que a gente vê na prática é que muitas mães não se preparam, aí quando nasce um bebê... que diz socorro! É uma mudança completamente de vida, né? Então acho que saber o que vai acontecer no dia do parto, como é que vão ser os primeiros dias ali do bebê, quais são as principais demandas, as necessidades, o empenho que tem que ter, o envolvimento da família, acho que isso é bem importante. Tranquiliza tanto bastante. Um lado como o outro, Tranquiliza porque bastante. De repente o médico acaba recebendo chamadas que na verdade poderiam ter sido evitadas. Não precisaria, na grande maioria das vezes. Né? E doutor Giroto, qual a idade que se considera a pediatria? Até que idade? Pediatria pode ser atendida até 18 anos. Depende muito de... 18? Até 18. Até 17 anos e 11 meses. É uma surpresa. Então, a criança vai para você e pode ficar até os 18 anos. Isso depende muito de cada profissional, até da formação, onde ele fez, de que idade que ia, e de alguns serviços que limitam para tal idade. Mas o pediatra ele pode atender até os 18 anos, que é o ebiatra, né? Muitas vezes, eu dou o exemplo do meu pai, que ele atende de 30, 40, né? Ele tá, a confiança. Então, leva o filho e acaba passando a mãe e o pai junto, entendeu? Que já acompanhou com ele desde que nasceu, né? Lá em Indaiatuba ele é um ícone. Seu pai, com o mesmo nome seu, inclusive. E você é o Júnior. E todo mundo conhece o Dr. Giroto em Indaiatuba. Então ele já pegou a pessoa e hoje vai de geração para geração pela confiança. Geração para geração. Isso é interessante. E é uma confiança grande, né? Confiança é grande. Dr. Giroto, você migrou para uma outra área agora, você é o novo gerente de mercado do Vera Cruz Hospital. Conta um pouquinho para a gente como é que se deu esse processo. Assim, desde que eu me formei, eu sempre gostei muito da parte assistencial, mas sempre me interessou bastante a gestão, inovação. Então, desde o final da faculdade, quando eu vim para Campinas, acabei a residência, eu comecei a pensar, empreender em algumas inovações.
E comecei a estudar um pouco de gestão, até porque meu pai tinha clínica, fazia gestão, chegou a ter plano de saúde, então já estava na raiz até da família, né? Quando eu fui convidado para trabalhar no Veracruz há uns 8 anos, eu entrei na pediatria como plantonista. Aí dentro do serviço mesmo eu acabei virando diarista da enfermaria, depois passei a coordenar o departamento de pediatria, depois passei a coordenar o núcleo materno-infantil, que envolve a GO, centro obstétrico, as UTIs neonatais e UTI pediátrica. Passou por todos esses estágios. Por todos esses estágios, e há mais ou menos uns 3 anos eu fui convidado para integrar a área de mercado, né, que é a diretoria de mercado, com novos negócios. Então, desenvolver novos projetos, novos negócios. Fiquei de lá desde então, acumulando a função tanto de novos negócios quanto do núcleo materno-infantil. E há mais ou menos 4 meses eu assumi a diretoria de mercado do Veracruz. Né? Me perdoe, eu falei gerência, diretoria de mercado. Diretoria de mercado. Do Veracruz Hospital. E quais são as suas funções ali? A diretoria de mercado ela envolve várias sub-áreas, né? A área comercial, que é responsável por relacionamento com as operadoras de plano de saúde, relacionamento com as empresas e relacionamento com outros hospitais. Outra área é o marketing, que é responsável por todo o marketing, comunicação. Isso envolve o Hub Campinas como um todo, né? Vera, Cruz, Casa Saúde, Indaiatuba e as unidades externas. Relacionamento médico, né? Institucional, tanto com os médicos da instituição quanto médicos externos. A parte de agendamento cirúrgico, então toda a jornada ali de um agendamento cirúrgico. Aí uma outra área dentro da área de mercado é a inteligência de mercado e o Business Intelligence, que é uma área de dados mesmo, para a gente saber tanta informação de dentro do hospital, que ajuda a gente em negociações, saber se a gente vai atingir a receita que está esperada, quanto informações externas de mercado. Basicamente isso. Grande desafio. E novos negócios, né? Então tem uma área específica para novos negócios e projetos. Grandes desafios, doutor Giroto. Não é brincadeira não, é muito trabalho. Uma área que a gente que não era dentro da área de mercado e agora eu estou acompanhando junto com a diretoria mesmo, aí é faturamento e auditoria também. Então, faturamento de contas e auditoria de contas. Que tudo isso envolve a receita do hospital. Né? Doutor Giroto, mas é muita atividade para uma pessoa só. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Acho que embaixo tem um time grande, competente, né? E acho que esse é o desafio do gestor, né? Liderar as pessoas, fazer elas entregarem o melhor de cada uma delas, estarem engajadas, né? Acho que esse é o desafio. E isso que faz o negócio andar de forma fluida, né? E você passa uma tranquilidade, eu acho que isso que faz com que as pessoas se sintam mais responsáveis ainda. Pela confiança que você deposita em cada um. Todo mundo fala que eu sou muito tranquilo, muito... Mas na verdade a gente está nervoso às vezes com a situação, a gente não deixa transparecer, né? Sim, claro. Dentre as suas atividades, quais são ou qual é a mais desafiadora? Acho que a mais desafiadora é a gestão de pessoas. Né? Você tem que ter um time engajado. Para ter um resultado bom, tem que ter um time bem engajado. Né? E são várias equipes que parte do tempo elas trabalham separadas, mas em várias situações elas têm alguma conexão. Então isso é importante, manter todos engajados, trabalhando no mesmo ritmo. Acho que isso é... E como que é o seu dia a dia dentro do Veracruz? Eu fico mais no Veracruz. Eu ainda estou na assistência, né? Então eu passo visita na enfermaria, nos pacientes internados, toda terça e quarta, faço um dia de plantão no pronto-socorro. Eu acho que é importante o gestor estar na operação do hospital. Acho que essa é a vantagem do gestor que também é médico, né? Sim. Esse acho que é o diferencial, a vantagem competitiva. É importante estar no dia a dia, porque você está lidando com o paciente, com o colaborador, está vendo a operação do hospital como um todo, o que está indo bem, o que não está. Então, acho que isso é fundamental e isso me ajuda bastante. Então, eu mantenho apesar de ter diminuído a carga horária, né, eu mantenho a assistência, mas o restante é no Veracruz mesmo e às vezes em algumas outras unidades externas. Então, Veracruz, tem a Casa Saúde. Doutor Giroto, você falou que você passa pelo pronto-socorro. Isso é fundamental. Todo gestor, não é, de boa qualidade, que tem outro lado como o seu também,
como pediatra, conhecendo as duas partes, realizar essas visitas. Você se coloca no lugar de quem está chegando como paciente e também de quem está atendendo, que é o médico. No Vera, hoje, tanto no Vera quanto na Casa da Saúde, a gente tem uma rotina lá de que todos os diretores, médicos ou não médicos, eles têm que fazer uma rotina de visitar os leitos, paciente, conversar com o colaborador. Então, isso é uma rotina nossa que a gente acompanha semanalmente através de um aplicativo. Então, a gente coloca lá os pontos positivos, negativos, críticas, sugestões, alguma falha de operação. Então, isso é algo que a gente acompanha e está na meta de todo mundo. Então, todos os gestores, os diretores, eles se envolvem nisso, tanto no Vera quanto na Casa da Saúde. Vocês vão melhorando, modificando a cada visita, não é? Praticamente todo dia a gente está, chama round de liderança. A gente está indo em todas as alas, tem um cronograma de cada semana, cada um é responsável por uma ala, ele vai na ala, ele conversa com o paciente, conversa com o colaborador, com o médico. Então, acho que isso é bem importante para o dia a dia da instituição. Do bom funcionamento. Maravilha. E como é que fica a sua cabeça tendo duas atividades, como médico e como gestor? Assim, a mudança para mim ela não foi tão radical, repentina, né? Ela foi bem gradual, mas quando vira a chave mesmo, por exemplo, quando eu assumi a diretoria de mercado, quando a gente é médico, a gente tem bastante autonomia para resolver sozinho uma situação. Você vai lá, faz, resolve, o paciente ali no consultório dá a conduta, faz o diagnóstico. Quando você está liderando as outras pessoas, não, você tem que compartilhar, você tem que deixar fazer, até para o crescimento e até porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, acho que essa foi uma dificuldade inicial de quando eu comecei a entrar na gestão, né? A gente compartilhar mais as decisões, incentivar o outro a fazer, acho que esse foi um ponto para mim. Um desafio. Doutor Girotto, como é que é um momento crítico que você tenha que dar uma notícia para uma mãe ou para familiares de algum paciente? Como que você age nesse sentido? Assim, como eu falei, né, eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Então, acho que a preparação é importante, até pela minha formação de pediatria, depois UTI, lidando muito tempo com muito caso grave, você vai se preparando e vai aprendendo como lidar, né? Acho que sem passar por isso é muito difícil ter controle emocional numa situação grave, né? Mas estar preparado, saber o que vai fazer, ter controle emocional, porque além da família você tem toda uma equipe ali de enfermagem que depende do envolvimento de todos para resolver uma situação crítica. Sim. Então, assim, falar com a família, passar tranquilidade no momento, acho que isso é bem importante. Doutor Girotto, com tantas atividades, como é que você encontra tempo para lazer, se é que você tem? Tem que achar um tempo, na verdade, né? É importante. Desses 4 meses aqui, ficou mais puxada a minha rotina, né? Então, atividade física, que eu sempre me policiei bastante, ficou um pouquinho de lado. E hoje eu priorizo mais o tempo que eu tenho livre para ficar com meu filho. Eu tenho um filho pequeno, né? O Luca, de 2 anos e meio. Que belezinha. Então, o tempo que eu tenho livre, eu estou com ele em casa, com a minha esposa. Mas eu sempre tento buscar um tempinho para sair, um final de semana, para descansar e desligar completamente da gestão ou da saúde. Isso eu já fazia até antes de estar na área de gestão, né? Mas é imprescindível, a família é tudo para a gente, não é? É alicerce. Doutor Girotto, o que é felicidade para você? Felicidade é família. Família. E o que é valor? Um valor importante na sua vida? Acho que é ética. Muito bem. Eu agradeço esse momento que a gente está tendo aqui e eu espero que você retorne mais vezes para que a gente possa conversar a respeito da pediatria e também da gestão. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E aí, meus amigos, vocês gostaram? Tantas informações, principalmente para as mamães de primeira viagem. Se inscreva no canal e até a próxima semana.